Robert, seguinte, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre toda a sua jornada, principalmente no presente, eu gostaria de voltar lá no passado, entender um pouco com você como que foi o início ali da sua jornada, como você descobriu essa paixão pelo bombeiro em si. Comenta pra mim, principalmente sobre isso. Como que foi todo esse início da sua jornada? Quais foram as histórias e quais foram os primeiros passos iniciais que você deu pra construir essa carreira que você tem hoje em dia? João, para mim, assim, uma coisa que é muito importante é que eu me considero um realizador de sonhos. Tudo que eu boto como um sonho, uma meta na minha vida, eu vou correr atrás dele, assim, porque eu acho que isso é muito importante pra gente não ficar frustrado pensando, e se, né? Uhum. O bombeiro, primeiramente, eu acho que era um sonho de criança. Toda criança acho que tem o sonho de ser bombeiro, de dirigir o caminhão do bombeiro, né? Então, quando eu via o caminhão passar assim, eu ficava vidrado. Minha mãe falava, né, assim, ó, bombeiro, bombeiro. E, tipo, e aí, pra mim, isso era muito legal. Show. E quando eu mudei aqui para Prudente e eu fui estudar na escola Mirella, quando eu ia, voltava para minha casa, eu passava em frente um quartel dos bombeiros que tinha ali na Coab. E eu tinha falado assim: "Um dia eu vou vir trabalhar aqui". E aí foi dito e feito, assim, né, claro, fiz faculdade, tive outros empregos, batalhei muito. Primeira vez que eu prestei o concurso, eu reprovei porque eu usava óculos. Caramba! Passei na escrita, passei na física, chegou na médica, reprovei porque eu usava óculos. Aí, no outro ano, eu prestei novamente, passei na escrita. A hora que eu fui, um pouquinho antes da física, eu falei: quer saber? Eu já procurei um médico, fiz a cirurgia, operei. Nossa, você fez a cirurgia. Era um sonho, tipo, eu tinha que correr atrás. Uhum. E aí consegui, deu certo, passei na física, passei na médica e depois as outras etapas também, né? E, dito e feito, eu consegui vir para Prudente, trabalhei um tempo ali no posto da Coab, do Secap, né? Para mim foi muito legal, muito incrível isso. Você trabalhava com a parte ali de abastecimento e tudo mais ou não? De ocorrências mesmo, Ah, de né? ocorrências. Eu Ah, tá, o trabalhava no. posto. É porque a gente fala posto de bombeiro, Ah, né? sim, perdão. Ou agora, acho que até por uma influência aí dos Estados Unidos, agora é estação de bombeiro, mas antes era posto. Uhum. E aí então consegui trabalhar ali no quartel e foi incrível assim, né? Trabalhei em todos os quartéis aqui de Prudente, e para mim é um sonho realizado. Que Sonho de legal. criança realizado. E uma coisa que eu tinha lido também, principalmente na sua biografia, é que você é natural de Brasília, né? Nasci em Brasília. Nasceu em Brasília. É. Você veio pra Prudente depois de quanto tempo? A minha família era de Emilianópolis, que é dá Ah, 50 conheço. quilômetros daqui, né? Uhum. E aí minha mãe foi trabalhar no Ministério da Economia em Brasília e lá Que legal. meu irmão nasceu, tudo, eu também nasci, mas com 30 dias de vida, minha mãe voltou para Emilianópolis e ficou lá, acho que até os meus 5 para 6 anos. Aí sim, fui para Epitácio, morei numa cerâmica onde que minha mãe trabalhava, né? Depois foi para a cidade de Epitácio mesmo. Voltei para Emilianópolis, vim para Prudente, eu tinha 11 anos. E aí estou aqui desde os meus 11 anos. Que legal. E toda essa questão de vir de Brasília pra cá foi principalmente motivado pela gravidez, pelas crianças pequenas em si? Você tem uma percepção do que aconteceu pra vocês terem mudado de cidade naquela época? A minha mãe, ela tinha um cargo comissionado lá no ministério. Uhum, E aí, quando o Fernando Collor assumiu, né, ele pegou e afastou todo mundo que era comissionado e ela veio embora. certo. Então, acho que o principal foi isso. Mas Troca de também mandato. troca de mandato. Uhum. Mas eu acho que tinha toda uma questão afetiva também, porque minha mãe poderia ter ficado em Brasília, ela tinha muitas oportunidades lá, mas ela preferiu vir para Emilianópolis, uma cidadezinha que, na época, se tinha 2.000 habitantes, era muito. Mas eu tô chutando muito Sim. alto. E aí, então acho que tinha mais uma questão afetiva, sabe, de ficar próximo da mãe dela, né, tudo. Então eu acho que foi mais isso. Então, querendo ou não, de certa forma, seu sangue sempre foi do interior, né? Sim, Você já foi nascido e crescido pra cá, sim, literalmente, né? Porque exato. não teve uma experiência tão grande assim de cidade urbana ali na fase da infância. E sobre, por exemplo, sua família, seus pais, principalmente. Você comentou com a sua mãe, ela sempre falava, né, dos carros de bombeiro que passavam na rua. Ela também foi uma grande motivadora nesse caminho, assim, do início da sua jornada? Acho que a minha mãe foi uma mulher muito batalhadora. Assim, eu acho que ela sempre apoiou muito. Ela criou dois filhos Uhum, sozinha. A gente não teve apoio dos pais, né? Eu e meu irmão somos de pais diferentes. uhum. E eu acho que ela nunca teve esse apoio ali de ter um marido próximo para poder ajudar. E minha mãe sempre
criou nós dois, assim, eu lembro perfeitamente, assim, quando eu morava em Emilianópolis, minha mãe acordava super cedo, ela já dava o café ali pra gente, já dava o banho, preparava tudo pra gente poder ir pra escola. Eu ia pra escola e tal, depois à tarde eu ficava com a minha avó. E Uhum. nisso minha mãe vinha pra Prudente pra trabalhar. E aí, depois ela chegava, então assim, quando ela saía 6 horas da tarde de Prudente, ela chegava lá por volta de 8 horas, mais ou menos. E aí ela ainda ia fazer toda a comida do dia, deixar pronto, ia limpar a casa, ela fazia lição de casa com a gente, tudo. Então assim, minha mãe foi uma mulher extraordinária. Eu acho que eu devo tudo do que eu sou hoje, eu devo à minha mãe, assim, Que legal. E fico muito honrado de escutar tudo isso, porque realmente ela foi uma mãe e um pai ao mesmo tempo pra com você, né? certeza. A minha mãe foi uma mulher muito batalhadora. Tudo do que eu sou hoje eu devo à minha mãe, assim. A mãe de Robert convive com Alzheimer durante anos. Sua memória do passado pode ter sido afetada, porém sua luta jamais será esquecida. Em suas redes sociais, Robert compartilha atualizações sobre ela, e cada momento de carinho registrado emociona profundamente seu público e seus familiares. Ela é um símbolo de determinação e admiração. Nós, do Estúdio Iridium, viemos por meio deste agradecer e principalmente parabenizá-la por toda a sua jornada. Obrigado por tudo. Uma produção Estúdio Iridium.